Bom, gente, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Ana Paula. Nós estamos nos reunindo hoje. Deem um feedback aí para mim no chat se está todo mundo me ouvindo, tá bom? Se tiver algum ruído, se tiver ruim de ouvir, vocês me falem também, por favor, tá? Bom, o nosso intuito da. Boa tarde, boa tarde. O nosso intuito hoje é fazer essa integração entre a parte acadêmica, né, os professores, os tutores, os alunos, isso foi um pedido até da última reunião que eu tive com os alunos, para sanar dúvidas, tá? Eu vou ficar mais aqui no backstage, né, que eu estou liberando os alunos, porque como eu que organizei a nossa reunião de hoje, eu que tenho que liberar o acesso, tá? Então, cada 2 segundos eu estou liberando um aluno. Como é que vai funcionar, né? Alunos que estão com dúvida, vamos iniciar nossa reunião, então. Vocês enviem a pergunta pelo chat, que aí os professores e tutores que estão aqui na reunião de hoje, quem souber a resposta, quem puder estar contribuindo, respondendo, tem a liberdade de responder. Se alguém quiser falar, eu quero falar, porque é ruim escrever a minha dúvida, peça também no chat a palavra, que aí eu libero e aí você fala, só para não ficar várias pessoas falando ao mesmo tempo, porque senão pode acabar conturbando nossa reunião, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida quanto ao conteúdo e queira sanar agora, está aberto aí o chat, os professores eles vão olhando, os tutores também estão aqui, até agradeço a presença de todos. E aí a gente vai respondendo. Se tiver também alguma dúvida com relação ao curso, a parte operacional, estrutural, pode perguntar também, porque eu, que estou na supervisão, e a Gorete, que está na coordenação, também estão presentes na reunião, então é uma forma também de a gente sanar dúvidas gerais, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida e queira perguntar, pode ficar à vontade, tá? Eu quero fazer uma pergunta usando o microfone. Também pede que a gente libera para a pessoa poder perguntar. E aí depois eu fecho o microfone só para não ficar ruído de fundo, tá? Então vamos iniciar agora, tá bom? E enquanto isso eu vou liberando, tem muito aluno aqui na fila e eu tenho que liberar eles para que eles possam entrar aqui, tá? Já agradeço, tá? Os professores que estão aqui presentes, o professor Reinaldo, o professor William, a professora Patrícia, professor Felipe, que estão aqui presentes. Muito obrigado por estarem aqui e estar contribuindo nesse momento, tá? Então, eu vou ficar aqui, vou estar mais. E aí, abro a palavra aos professores. Agora sim. Pessoal, boa tarde, então, sejam bem-vindos à nossa live. Vamos tentar aí, sanar algumas dúvidas na medida do possível, tá? E nós temos aí um corpo de professores prontamente disponível para vocês, tá bom? Então, o que vier de dúvida a respeito do primeiro, do segundo, do terceiro, se não me engano, a gente está no quarto tópico, né? Quarto, quinto tópico, quarto tópico. Então, vocês podem ficar à vontade e a gente vai estar disponível para atender a vocês. Eu sou o professor Reinaldo e a gente vai se encontrar no tópico 6 e depois no tópico 8, certinho? Um abraço para vocês e a gente conversa mais. Reinaldo, os alunos estão perguntando sobre o uso de cinza na composteira. A Samanta perguntou como fazer o uso de cinzas na composteira, se posso usar no miocário, e como usar direto em vasos e hortas. Ana, Samanta, né, que perguntou?
Você pode acessar o crédito, e aí você consegue ir olhando. Estou meio perdido aqui, mas eu vou me achar aqui, relaxa aqui. Então, é muito comum se utilizar cinza, pessoal, na horta. É bastante comum porque é um tipo de matéria orgânica que ela já está, de certa forma, decomposta, né? Já foi acelerado o processo de decomposição. Então, o fogo deu esse aceleramento. Então, é muito permitido, tanto é que a Embrapa já autorizou, né, já permitiu, já disse que é bom do ponto de vista de fertilidade se utilizar horta nas lavouras, se utilizar cinza nas lavouras, mas a gente usa especialmente nas hortas. Só tome cuidado para não, Samantha, para não utilizar mais do que aproximadamente aí 500 gramas por metro quadrado de canteiro, porque a cinza ela é um pouco leve. Então, 500 gramas já representa um volume bastante grande de cinza. Tá? Então, se você colocar cinza demais, o que vai acontecer? O seu solo ele vai ficar muito alcalinizado, porque ele é alcalino, são sais, são principalmente sais de potássio. Tá? E sais de potássio, quando a gente fala de sais, a gente está falando de sulfato, nitrato, carbonato, bicarbonato, nitrato, então, cloretos. Então, as cinzas, elas são sais, principalmente de potássio. E o sal no solo vai alcalinizar o solo demais. Significa isso, em termos práticos, que alcalinizar vai deixar ele muito básico, ao contrário de ácido. A gente tem que ter um meio termo entre ácido, básico e um neutro. A faixa de pH, que se chama acidez, pH, né? A faixa de pH, mais ou menos ideal, é entre 5,5 e 6, aproximadamente, que a maioria das plantas preferem. Se você colocar cinza demais, mais de 500 gramas, aproximadamente, mais de 500 gramas por metro quadrado de canteiro, você vai deixar ele básico demais. E aí o fósforo, que é um nutriente importante da planta, vai deixar de ser assimilado. Entendeu? Então, pronto, resumindo aqui, quantidade que nós devemos utilizar, não mais do que 500 gramas por metro quadrado de canteiro. Né? Então, você mede aí, dá uma passada longa, 1 metro de canteiro, coloca 500 gramas, e vai revirar, vai mexer com a enxada, tá? Essa é uma quantidade razoável que você pode utilizar. E além de fornecer matéria orgânica, você fornece potássio principalmente. Certinho? Não sei se foi claro para vocês. Reinaldo, o Juliano perguntou aqui se aquela compostagem que foi ensinada com vegetal, esterco, cal e fósforo se coloca direto no canteiro ou precisa misturar com terra. Você está falando o resultado da composteira? O composto já pronto? Perguntou aqui. Acredito que sim. É que eu me perdi aqui no chat, aqui, uma mensagem atrás da outra. Mas, não, você pega aquele composto, coloca mais ou menos 2 baldes, né? Um balde tem aí um volume de 8 litros, né, aproximadamente. 2 baldes, 1,5 balde a 2 baldes por metro de canteiro daquele composto. Já é suficiente. Que dá mais ou menos uns 15 a 16 litros de composto. Tá? Deixa eu ir ajudando aí. O chat aqui não para. A Aline perguntou, se algum tutor, algum outro professor também queira responder, ela perguntou ela comentou que o professor Reinaldo falou que na serrapilheira encontramos vários nutrientes, no esterco de vaca ou cabrito, quais encontramos? Eu não entendi, Ana. Você pode repetir, por favor? Sim, lá um pouquinho mais a Aline Correia perguntou. Tem uma pergunta em relação ao esterco. Ela quer saber que nutrientes que tem no esterco de vaca ou cabrito. Tá. Eu não sei se algum outro professor vai querer responder, ou eu posso responder essa. Bom, eu vou responder essa, eu passo a bola depois para o outro professor aí. Olha, o esterco de caprinos, pessoal, em geral, eles são bastante ricos em nitrogênio. Especialmente, o pessoal costuma utilizar o esterco de aves, né, cama de frango. Esse, principalmente, não é só, assim, bastante rico em nitrogênio, pessoal, que, como falei para vocês, o nitrogênio, ele é assimilado demais pelas plantas.
Então, é o nitrogênio que mais, na maioria das vezes, é o que mais é absorvido pelas plantas, o nitrogênio. Faz parte de proteínas, faz parte de aminoácidos, responsável pelo crescimento, desenvolvimento das plantas. Então, quando se você utiliza esterco de galinha ou esterco de caprinos e ovinos, você tem que tomar cuidado para utilizar metade da dose que você utilizaria se fosse utilizar esterco de bovino, porque ele tem uma carga de nitrogênio muito grande, tá? E principalmente aqui, ó, já que eu comecei a falar desses estercos de animais, se você for utilizar esterco de galinha, tome cuidado, porque ele queima. Ele tem tanto a ureia, né, porque a urina, a galinha, ela defeca junto com fezes e urinas, então ela tem bastante urina. E urina em excesso, ela vai queimar a tua planta, tá bom? Então, não coloque excesso de esterco de galinha, tá? Pouca quantidade, digamos, seria 1/3 do volume do que a gente colocaria de esterco bovino. O esterco bovino é a nossa referência. Se você for colocar 20 litros, 16 litros, 2 baldes aí, 16 litros de esterco de bovino, então você coloca metade disso de esterco de caprino ou de ovino, tá? E 1/3 desse valor, desses 16 litros, de esterco de galinha. Exatamente porque o esterco de galinha ele é forte demais. Se você colocar demais, ele mata a sua planta, ele queima a sua planta, tá? Então, aí, ó, 2 baldes dois baldes de esterco de gado, 1 balde de esterco de caprinos ou de ovinos, ou meio balde de esterco de galinha, tá? Certo? Isso por metro quadrado de canteiro. Bom, vamos lá então. Melhorou o som aí, gente? O pessoal falou que o meu estava dando muito eco, eu baixei o volume. Vamos ver se fica melhor aí para ouvir. Tem uma dúvida sobre o uso do NPK. Os professores falam sobre o uso, mas como saber a composição de NPK que vamos precisar na horta? Minha conexão caiu aqui, Ana. Tive que reconectar novamente. Oi, voltei. A dúvida é sobre o uso do NPK. Os professores falam sobre o uso, mas como saber a composição de NPK que vamos precisar na horta? A pergunta não ficou tão clara. Assim, composição de NPK, porque NPK já é a composição, né? Nitrogênio, fósforo e potássio, NPK. Eu acho que a questão dela seria qual adubo fonte de NPK, talvez foi isso que ela quis perguntar. Então, adubos fonte de NPK, vamos lá, quem que perguntou, quem que é a responsável pela pergunta? É a Samantha Pesce. Desculpa, deixa eu perguntar. Sobre essa pergunta, o senhor falou, por exemplo, 40,040 ou 14,014, como é que eu vou saber quando é que eu vou usar quanto de cada um? Então, vamos lá. Está dando um pouco de delay aqui, mas vamos ver se eu consigo te responder. Então, o adubo que você vai encontrar, que é fonte de NPK, são os que a gente chama de formulados. Você encontra isso nas lojas agropecuárias. Por exemplo, 4,14,8 é o mais comum, mais frequente desse adubo. Então, 4,14,8, ele tem 4% de nitrogênio, ele tem 14% de fósforo e tem 8% de potássio, né? 4,14,8. Porém, exatamente devido a essa dificuldade que alguns alunos têm de saber de quanto que eu vou utilizar desse adubo, quando a gente já tem mais uma habilidade no campo, a gente aplica esse adubo e depois a gente complementa com adubos isolados. Para quem é iniciante, para quem não tem muita afinidade com fertilizante, eu sugiro o seguinte: você precisa adubar com NPK, você vai comprar ureia, fonte de nitrogênio, você vai comprar, por exemplo, superfosfato simples, que é a fonte de fósforo, e você vai comprar cloreto de potássio, que é a fonte de potássio. Pronto, compra isoladamente, que fica mais fácil de você aplicar. Tá? Que você aplica, lá nos meus vídeos tem dizendo, você aplica, por exemplo, 20 gramas de um, aplica 30 gramas do outro, aplica 50 gramas do outro. Então, isoladamente, você consegue aplicar perfeitamente na sua horta. E não são insumos caros, são insumos baratos. Você tem R$1, R$1,50 o quilo da ureia. E você encontra em qualquer loja agropecuária. Tá?
Então, fica aí a dica, ao invés de usar formulados, que você pode utilizar formulados, mas aí já depende de um grau de conhecimento um pouco mais sofisticado, você pode utilizar o adubo isolado, tá? Que é a fonte desses nutrientes, tá certo? E aí, ó, é sempre importante você aplicar ou cal ou calcário. Porque os adubos fontes de cal e calcário, eles são um pouco difíceis de serem encontrados e são mais caros. Quando você aplica o cal ao calcário, ou o calcário, você já leva o cálcio e o magnésio junto. Ou seja, ao mesmo tempo que você vai estar corrigindo o seu solo, você vai adubar, tá certo? Então, resumindo aí, Samantha, ó, uso de cal ou calcário, certo? Naquela dose que eu passei lá no vídeo. E aí você aplica o super simples logo, porque o super simples ele é de baixa solubilidade. Então, lá, as quantidades estão todas lá no vídeo. Então, você aplica lá, por exemplo, 50 gramas por metro, aproximadamente, do super simples. Depois, 20 dias depois, você, no momento que você vai fazer o plantio, você aplica a ureia e o cloreto. Então, essa sequência já está, a sua planta já vai seguir com um grau de nutrição. Eu vou gravar para as próximas aulas o estado do nosso alface. Vocês viram lá que eu plantei alface, né? Então, vocês vão fazer esse acompanhamento em tempo real. Essa é o tipo de adubação que eu utilizo. Então, eu vou mostrar para vocês como que está o alface hoje. O quê? 15 dias depois, aproximadamente? 15 a 18 dias depois, tá? Porque eu sigo esse padrão de adubação. Tá bom? Pessoal, agora a Camila. Pessoal, agora a Camila, depois eu... Olá, boa tarde, professor Reinaldo. Na aula sobre composto, você chegou a comentar que o super simples não seria utilizado no caso de plantios orgânicos. Eu gostaria de entender um pouco por que não é utilizado e, além disso, só complementar mesmo o entendimento. O calcário para plantios orgânicos é também utilizado no caso para se ajustar o pH? Oi, Camila. Boa tarde. O Super Simples, ele não tem recomendação do Ministério da Agricultura e dos órgãos regulamentadores da agricultura orgânica. Um deles é não recordo agora o nome da agência regulamentadora daqui do Tocantins. Realmente não me lembro aqui, mas são 5 ou 6 agências regulamentadoras, a do Tocantins agora eu não me lembro, que eles autorizam o uso de alguns fertilizantes ou não no uso da agricultura orgânica. O super simples, ele não é autorizado, tá? Porque o super simples, ele é de uma fonte química, porque é o resultado da fabricação de outros componentes, né? Então, ele é tipo como se fosse um rejeito. Ele é a mistura de uma rocha fosfatada com o ácido fluorídrico, se não me engano. Então, o resultado dá o super simples. E é um composto químico, né? Então, ele não é aceito na agricultura orgânica por conta disso, tá? Há outras formas de utilizar o fósforo, que não super simples. Os termofosfatos são uma opção, né? Porque ele é uma fonte de fósforo e que é regulamentado pelas agências de orgânico. O calcário, ele é 100% liberado para a agricultura orgânica porque ele não passa por nenhum procedimento químico. O calcário é só uma rocha, uma pedra enorme que foi moída até virar um pó. Apenas isso. Então, ele pode ser utilizado na agricultura orgânica, tranquilo, tá? Super simples, não. E a ureia pode ser utilizada com restrições. Com restrições, tá? No geral, eu já mexi com agricultura orgânica no Piauí, a gente podia usar ureia, que assim, com muita... Era tão restrito, tão pouca quantidade, que o IBD, que é o Instituto de Biodinâmica, lá do Piauí, daqui do Tocantins realmente não lembro, mas lá do Piauí, é o IBD que regulamentava essa questão do orgânico, ele permitia que se utilizasse, assim, 1% da quantidade nutricional que a planta demandava. Então, era muito pouco, e às vezes nem compensava a gente ter dor de cabeça com isso. Mas, assim, dentro de os fertilizantes populares, a ureia pode ser utilizada na agricultura orgânica com restrição, tá? Mas, no geral, assim, na prática, pouca gente utiliza. E o super simples, não é aceito de forma alguma. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta?
por áudio, que eu acho que fica mais fácil para compreender do que escrito, né? Pelo que eu percebi aqui. Pode escrever, Samuel, se você tem alguma dúvida. Pode colocar aqui no chat que eu leio aqui. Ana. Boa tarde para quem está entrando depois, porque eu estou aqui liberando os alunos, tem bastante aluno que entrou agora. Caso alguém tenha alguma dúvida com relação ao conteúdo e queira perguntar, esse é o momento, tá? Pode me avisar aqui no chat, que aí a gente faz para ficar organizado. Ana, eu posso fazer um comentário, professor Juliano? Sim, pode falar, sim, Juliano, obrigada. Pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Juliano, né, que está também fazendo parte do quadro de professores, né, da realização do curso. E completando a resposta do professor Reinaldo, eu queria apenas esclarecer que foi uma pergunta de uma aluna que eu não me recordo, se foi a Aline, com relação à questão da quantidade de fertilizantes que a gente vai estar utilizando dentro da produção de hortaliças, né? E essa resposta, ela vai vir mais clara a partir do próximo tópico, que é o 5º tópico, quando a gente começa a abordar as hortaliças de forma mais específica, né? Porque até agora nós estamos dando uma abordagem um pouco mais geral, que é como produzir uma compostagem, né? Como produzir uma compostagem, né, que ela vem com recursos de você incrementar, né, de enriquecer ela nutricionalmente, né, o que é um adubo NPK, né, qual que seria essa utilização. Agora, quando a gente começar a trabalhar dentro de cada cultura, por exemplo, no próximo tópico, a gente vai começar a trabalhar culturas especificamente, né, e a gente vai ficar aí 3, 4 tópicos tratando específico de culturas. Vou citar um exemplo, cultura da alface, né, que é uma cultura bastante cultivada, principalmente em hortas domésticas, hortas comerciais, né, hortas de grande porte, né, principalmente aí no cinturão verde. Então, qual que seria essa quantidade? Não, então, a gente vai tratar, né, que a parte da adubação, após o preparo do canteiro. Então, o que eu posso estar fazendo nesse canteiro para que a gente possa estar obtendo o melhor resultado? Então, eu posso utilizar uma adubação orgânica, fruto daquela compostagem que vocês já viram nos tópicos anteriores, e que a gente vai utilizar quantos quilos dessa compostagem. Se for uma compostagem apenas de um resíduo orgânico, por exemplo, né, de um vegetal, alguma coisa, não, eu posso usar 15 quilos, 20 quilos por metro quadrado. Não, mas a minha compostagem ela foi só de folha, de galhos, ela não foi enriquecida. Então eu posso complementar, além dessa adubação orgânica, eu posso complementar com um pouquinho de adubação mineral. Eu posso utilizar, se for um adubo NPK, que ele já vem nitrogênio, fósforo e potássio, além de alguns micronutrientes, eu posso utilizar meio quilo, 200 gramas por metro quadrado. Então, isso aí a gente vai vir abordando, porque cada cultura ela tem uma exigência nutricional. Então, a gente não tem uma receita para chegar e falar assim, você vai trabalhar com 200 gramas por metro quadrado e vai abordar todas as culturas. Então, assim, a gente vai trabalhar específico e aí em cada cultura a gente vai trabalhar essa resposta individualizada, porque aí vai ficar bem mais esclarecido e de uma forma mais dinâmica e mais fácil o aprendizado. Então, ela vai vir agora nesse próximo tópico, que já vai ser disponibilizado a partir da próxima semana, e aí a gente vai trabalhar aí, nesse próximo tópico já vai vir 8 culturas, então a gente já vai ter bastante material para a gente trabalhar e já vai ser especificamente na cultura, a questão do preparo da muda, como que a gente, quantos dias depois da semente, que a gente faz o semeio da semente, que a gente vai utilizar o transplantio e como que vai estar essa adubação. E também qual seria essa adubação de cobertura. A cultura da alface. Quantos dias após o transplantio da muda que a gente faz a adubação de cobertura?
né? E qual adubação que a gente vai fazer? Não, vamos trabalhar com adubação orgânica, né? Caso esse produtor ele quer simplesmente produzir um alimento orgânico, ou nós vamos trabalhar com uma adubação química, né? Vamos trabalhar com ureia, vamos trabalhar com cloreto de potássio, né? Então, assim, a gente vai estar trazendo essa dinâmica já no próximo tópico, certo? Eu não sei se eu consegui atender o complemento da resposta do professor Reinaldo, mas eu acho que essa seria um auxílio, assim, uma dica, porque a gente vai vir agora bem específico, tratando de culturas para culturas, entenderam? Aline Correia, você quer fazer sua pergunta? Oi, oi, tá me ouvindo? Sim, estamos. Eu gostaria de saber com relação à precificação da hortaliça. Como é que o produtor ele vai fazer o preço, né? O preço final e com relação à quantidade e tal, quantos gramas mais ou menos, se vai ter alguma aula do curso que vai falar sobre isso, sobre a comercialização. Posso responder, Ana? Sim, fique à vontade, pode responder. Que eu tô aqui permitindo e conversando aqui no chat. Hein, Aline? Nas duas últimas aulas, nós vamos tratar especificamente desse assunto, né? Que é quando você vai conseguir dimensionar o custo de produção, né? Quanto custou para você a produção desse produto e que preço que você vai conseguir levar esse produto seu para o mercado. Primeiro, né? Você vai ter que normalmente a gente faz um levantamento de mercado, de custo no mercado, que preço que ele está sendo oferecido. Por exemplo, isso pode ser feito em feiras livres, né, em supermercados. Vamos citar aqui o quilo da abobrinha está custando tanto na feira livre, né? Então, dentro do nosso custo de produção, a gente consegue fazer esse cálculo. Por exemplo, para você produzir tantos quilos da abobrinha verde, você gastou. Aí nós vamos calcular a mão de obra, né, que tem custo. Nós vamos calcular os insumos que você utilizou, sementes, né, água, né, se essa água foi de uma fonte que a gente tem que pagar, ou se a gente simplesmente utilizou energia para fazer essa captação de água. Então, tudo isso a gente consegue fazer esse cálculo, e no final, a gente faz o preço, né, o custo do produto produzido por quilo. E aí a gente vai saber, não, eu trabalhei a minha produção, ele me custou tanto. Para levar ao mercado, então, se o mercado está um valor X, né, que ele já está custando lá, que é um levantamento de mercado, então eu consigo ajustar o meu valor, né, de venda do meu produto. Então, isso a gente vai ter uma aula, se não me falha a memória, na aula no tópico 9 ou no tópico 10. Mas você pode ficar tranquila que vamos sim estar abordando esse conteúdo dentro da nossa programação do curso. Ok. Juliano Germano, se você quiser fazer sua pergunta, fique à vontade. Professor Juliano, boa tarde. É o seguinte, com relação à água, aqui na minha região é mais comum água de poço. Como é que eu posso usar isso para as hortaliças? Germano, boa tarde. Então, com relação à água, as coisas que a gente questiona é a qualidade dessa água, né? Qual que seria essa qualidade de água que nós temos? Se você tem uma água de poço, normalmente essa água de poço, ela não é uma água contaminada, principalmente a água que tem a contaminação de resíduos de esgoto, né? Então, ela é uma água, teoricamente, uma água boa. Agora, se nós formos aprofundar um pouco mais, a gente pode fazer uma análise dessa água só para a gente ver já a quantidade de sais, alguma coisa. E essa qualidade de água, ela vai impactar mais na questão de aplicação de algum defensivo, né, de quando você vai fazer a calda de aplicação.
Agora, como fonte de água, né, que é para dar umidade no solo, para que essa planta tenha um bom desenvolvimento, o que a gente recomenda é só que você utilize uma água de boa qualidade. E essa água de boa qualidade nada mais é do que uma água que não tenha, vamos dizer assim, resíduos, principalmente resíduos contaminantes, né, que seria, vamos dizer, esgoto, coisa desse tipo, né, talvez resíduos de, por exemplo, a pessoa tem um poço e esse poço, a água que vem do, vamos dizer, do curral ali, aquela água que você lava a sua ordenha, ele vai e tem acesso lá no poço, e aí você contamina essa água. Então, para que você não tenha uma água que não tenha essa contaminação, então você pode estar utilizando ela na sua hortaliça sem problema nenhum, né? Que você não vai ter problema de contaminação na produção, principalmente na produção de folhosas, né? Que o produto, a folhosa, a água ela vai diretamente atingir as folhas, né? E dependendo do período que você faz a última rega até o período que você faz a colheita, ainda fica, vamos dizer assim, resíduos de coliformes fecais, outras coisas, se essa água tiver essa contaminação. Agora, a água de poço, normalmente ela não tem esse resíduo, né? E aí você pode utilizar sem problema nenhum. Ô, Juliano, deixa eu complementar a tua resposta aí para o outro Juliano, cara. Essa é uma dúvida muito, assim, recorrente e que, assim, pode esclarecer para muitas outras pessoas, que é exatamente o uso de água de poço nas hortas. Porque o Juliano falou uma coisa importante, que é o ponto de vista fitossanitário, de sanidade da planta, mas aí a gente tem que considerar também a qualidade física da água. Porque se você utiliza uma irrigação por gotejamento, pessoal, água de poço geralmente necessita de um filtro, porque senão ela entope o sistema de irrigação. Tá? Então é muito comum você ver aqueles microaspersores, não sei se vocês lembram na aula sobre compostagem, que eu coloquei uns microaspersores em cima do composto, né? A microaspersor é aquele sistema de irrigação, aquela varetinha que tem uma bailarina que fica rodando, para quem viu a aula lembra do que eu estou falando. Então, aquela água que eu estou irrigando naquele composto é água de poço. O problema que acontece ali é entupir aqueles microaspersores direto. Basicamente, assim, de 3 em 3 dias eu tenho que ir lá, tirar a mangueira, bater para desentupir e colocar de novo, porque eu ainda não coloquei um filtro. Então, Juliano Germano, tá aí a dica. Se você for utilizar água de poço, e se você for utilizar irrigação, utilize filtros, tá? Existe filtro de malha, filtro de discos, aí veja aí o que você quiser aí no mercado, fácil de encontrar, tá bom? Mas é importante fazer essa observação por causa do entupimento do sistema de irrigação. Rosângela Leite, você quer fazer sua pergunta? Fique à vontade, tá? Eu não sei se ela tá por aí. Vamos ver. Tem a Cecília. Ela não ligou. A Patrícia respondeu ela já. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O fone da Rosângela, ela tá tentando falar, eu tô vendo aqui, ó, ela tá tentando falar, mas não tá saindo o som. Porque o fone dela tá desligado. Rosângela, aperta aí no microfoninho, tem um microfoninho aí, deve estar vermelho, é só clicar nele que ele fica branquinho e você consegue falar. Ana, você consegue liberar o microfone dela também. Eu tô tentando, mas não tô conseguindo. Deixa eu ver aqui. Eu tô tentando, mas não tô conseguindo. Aqui para mim não aparece a possibilidade de liberar. Mas, Rosângela, manda via chat aqui que a gente tenta responder, tá bom? Mais algum aluno que esteja conosco agora quer aproveitar para fazer alguma pergunta? Aqui por áudio mesmo? Porque eu acho que fica mais fácil, às vezes, para o professor entender, né?
O pessoal está mandando muito no chat. O Frederico está perguntando se será estudado certificação orgânica. Na verdade, o orgânico ele não é exclusividade do nosso curso, pelo menos nesse primeiro momento. A gente pode tratar isso em cursos futuros, né? Onde a gente pode fazer só, inclusive já sugeri isso para o pessoal responsável pela elaboração do curso, tratar somente sobre orgânico e um outro curso para tratar somente sobre hidroponia, né? Que são duas vertentes da horticultura diferentes. Nesse primeiro curso, não trataremos assim exclusivamente sobre orgânico, nem sobre certificação de orgânicos. Tá? Até porque é muito complexo, para você certificar um produto orgânico demora anos. E se você já vem trabalhando com convencional e que quer migrar para o orgânico, você tem pelo menos, até a última vez que eu li a regulamentação, pelo menos 5 anos trabalhando só com orgânico, para, segundo a linguagem deles, descontaminar a área do convencional. Né? Que a gente fala convencional quando a gente utiliza fertilizantes, defensivos agrícolas. Tá? Então, se você quer migrar para o orgânico, você tem pelo menos que usar as suas lavouras por 5 anos seguidos, sem utilizar nenhum desses produtos. Eu acho que o professor Reinaldo acho que caiu, tá paradinho aqui a imagem dele. Mas de qualquer forma, né? Décio, se você quiser fazer sua pergunta, pode fazer. Voltou. Não, minha conexão aqui tá terrível. Tá certo. Não, mas a sua informação é isso mesmo. Com relação a orgânicos, é 5 anos de repouso. É isso mesmo. De repouso, isso, essa é a palavra que eu tentei usar. De repouso. Mas a gente trata disso em cursos futuros, onde só trataremos sobre orgânico. Talvez seja pertinente a gente fazer isso. Sim, com certeza. Deixa eu baixar aqui meu... Décio, pode ver. Olá, professores, boa tarde. Eu me chamo Décio, moro aqui em Rondônia, e eu tenho uma dúvida sobre a última questão que teve lá na apostila, na aula 4. As outras a gente respondeu bacana, mas sobre a questão da irrigação, eu achei uma questão meio complexa. Tem dois tipos de irrigação, né? A gente ficou com muita dúvida, não só eu, mas boa parte do pessoal do grupo, que ninguém ainda se manifestou mais. Então eu consegui responder ela. Porém, eu tenho muito nomes técnicos. Será que poderia fazer uma definição sobre cada tipo de irrigação? Será que poderia fazer uma definição sobre cada tipo de irrigação? Eu vi que tem muito nomes técnicos, né? Na questão da nomenclatura das irrigações lá. Eu lendo a apostila, eu encontrei esses detalhes aí e eu percebi que foi usado também na questão 4. Acho que é a primeira questão do exercício 4 da apostila lá no AVA, no Moodle, né? Era só essa mesmo. Obrigado, viu? Ô, Décio, eu vou te responder aqui, mas eu não compreendi muito não, tá? Deu uma interferência aí na tua fala, e eu só compreendi que você estava com dúvida na irrigação. Exatamente o que? Eu não sei se algum outro professor conseguiu entender o que ele falou. Não sei se o professor Juliano, o professor Gustavo está aí para me ajudar. Se você puder repetir qual foi a tua dúvida, Décio. Eu estava vindo com muito delay, com interferência, não sei se foi só no meu computador. Reinaldo, Décio, eu não sei se eu... Deixa eu só falar e aí você... Eu não sei porque... Eu não sei se eu... Deixa eu só falar e aí você... Tá, eu acho que está dando alguma interferência também.
Mas eu acho que é o seguinte, por exemplo, o que seria adubação de cobertura, adubação de plantio? Mas eu acho que é o seguinte, por exemplo, seria esse conceito que seria sua adubação de plantio. Eu não sei se seria esse conceito. Eu acho que ele falou foi sobre irrigação, Juliano, alguma coisa assim. Eu só entendi a palavra irrigação. Será que é sobre irrigação por aspersão, irrigação por sulco? Será que seria esses tópicos específicos? Gente, o que eu entendi é que ele pediu só para dar uma revisão nos principais termos técnicos relacionados à irrigação. Eu acho que é isso mesmo, os tipos de irrigação. Acho que eles estão com dúvida com relação a essa questão. Então vamos lá, então. Vamos fazer uma síntese aqui rapidão. Bom, aqui é lugar para a gente tratar disso mesmo. Então vamos lá, Décio, fazer uma síntese aqui em 2 minutos. Geralmente, nós utilizamos irrigação em hortaliças, daquelas chamadas irrigação localizada. Deixa eu ligar aqui minha câmera aqui. A gente chama irrigação localizada. Eu queria poder mostrar uma foto agora para vocês, mas eu não sei como é que eu consigo botar aqui no meu navegador. Bom, mas enfim, vamos fazer um exercício mental aí. Eu vou falando aí, você vai imaginando como que é. As irrigações do tipo irrigação localizada são aquelas em que você molha planta por planta. Tá bom? Essas são as mais usuais utilizado na horticultura. Não que seja só, tem gente que utiliza irrigação por aspersão. Vocês já viram aquela irrigação onde tem uma espécie de canhão que fica pulverizando água a distância de 15, 20 metros de distância? Aquilo ali também se utiliza nas lavouras de hortas, mas não é tão comum. O mais comum é utilizar irrigação localizada, planta por planta, que é irrigação por gotejo, onde você estica uma mangueira ao longo do seu canteiro e no pezinho de cada planta tem um furo nessa mangueira e ele fica gotejando. Daí ele fica 2 horas, 3 horas, às vezes ou mais, dependendo do seu local, ligado e gotejando, tá? Essa é uma irrigação por gotejo, uma das irrigações assim, mais baratas. Aí vem irrigação por microaspersão, que é outra localizada. É tipo aquela que eu utilizei na produção do composto. Aquela irrigação por microaspersão, tá? Onde você tem uma varetinha com a bailarina no topo e ela é fincada no chão próximo da sua planta. E ela fica girando e joga água a uma distância de 2 metros, tá? Então, você consegue irrigar, na verdade, mais que uma planta. Isso é uma irrigação localizada. O outro tipo de irrigação é aquela que eu mostrei lá no vídeo, irrigação do tipo com mangueira Santeno, que é parecida com a gotejo, só que ela não pinga, né? Ela joga um jato de água para cima e não para baixo. Ela faz tipo uma cachoeirinha, né? Um chuveirinho, tá? Então, aquela mangueira, ela tem furos espaçados de acordo com o espaçamento da planta que você quer. Digamos que você planta couve, 50 centímetros de distância. Você consegue encontrar mangueira Santeno com furos de 50 e 50 centímetros, tá? Então, você regula a vazão e ela vai ali, ó, aspergir água só próximo ali da planta que você está plantando. Então, aí, ó, eu já apresentei para vocês 3 modelos de irrigação localizada: microaspersão, gotejo e mangueira Santeno, tá? Existe outro tipo de irrigação também, que é mais utilizado em estufas, que é a irrigação por nebulização. Para cultivar hortaliças, especialmente alface, a nebulização é uma maravilha, assim, só que custa um pouco mais caro, que é quando você coloca o seu sistema de irrigação por cima, na estrutura superior da sua casa de vegetação. Então, ela fica nebulizando água, o ambiente fica resfriado, fica úmido, tá? Então, inclusive, ela é mais recomendada para cultivar a produção de mudas, que a demanda de água das mudas é menor. Então, essa é a forma mais recomendada. Então, aí a gente tem alguns métodos de irrigação que pode ser utilizada. E, obviamente, os modelos mais tradicionais, assim, mais baratos e mais acessíveis pela maioria de vocês, que é utilizar uma mangueira ou um regador de mão, desses regador de 8 a 10 litros, tá? Mas, se você quiser mais detalhamento, lá no site da Embrapa Hortaliça, ele tem uma apostila onde só fala de material de irrigação,
somente, tá? Embrapa Hortaliça, coloque aí no Google que você vai chegar lá no site da Embrapa e eles vão disponibilizar de graça para vocês essa apostila, pessoal. Não tem como eu entrar em detalhes a respeito de irrigação, né, porque aqui é mais um tira-dúvidas. Mas espero que tenha pelo menos te dado uma certa orientação para que você consiga ir buscar, tá? A Andira e a Rosângela estão perguntando sobre a utilização de água de nascente. Se tem que ser feita alguma análise, se é possível utilizar. Eu acho, não sei se o Juliano vai querer falar a respeito de água de nascente, mas ela entra naquele mesmo critério da água de poço, né? Primeiro que você tem que ver a questão ambiental, pessoal. Nascente, geralmente, ela tem uma restrição enorme para você utilizar água de nascente do ponto de vista ambiental, né? Pode trazer problema para você. Mas, assim, caso você utilize, o que mais chama atenção não é nem pelo ponto de vista fitossanitário, mas sim pelo ponto de vista físico da água, né? Porque ela vai ter suspensão, sólido suspenso, argila, matéria orgânica, vai ter alguns componentes que, se você for utilizar uma irrigação, vai entupir o sistema. Do ponto de vista de qualidade da água, com certeza, na maioria das nascentes, são águas que têm um grau de pureza muito grande, né? E um grau de contaminação muito pequeno. Então, você pode utilizar. Agora, repito, você tem que tomar cuidado do ponto de vista de uso legal dessa água. Tá? Geralmente, águas de nascentes, eles têm restrição para uso. Inclusive, não só tem restrição, como deve ficar protegido também por matas ciliares, né? Vegetação e outras coisas. Se o Juliano quiser complementar alguma coisa. Então, Rosângela, só complementando o Reinaldo, quando a gente trata de água de nascente, do ponto de vista para fornecimento de água, né, que seria a umidade para o solo, você não teria problema nenhum, né? Agora, essa questão ambiental que o Reinaldo abordou, ela já é extremamente importante, é você preservar, né, essa nascente sua. Agora, se é uma água que ela tem já uma canalização, que você já utiliza ela dentro da sua propriedade, então você vai fazer a utilização dela sem problema nenhum. E a única ressalva mesmo é só com relação ao tipo de irrigação que você vai utilizar, né? Porque dependendo do tipo de irrigação, se você faz uma irrigação utilizando aí apenas uma mangueira, onde você faz através de um bico essa irrigação, então você não vai ter problema nenhum, né? Porque são vazões grandes, né? Agora, quando a gente utiliza uma irrigação por gotejo, aí você poderia até acompanhar a questão dos gotejadores, né? Se não vai ter problema de entupimento, né? Porque isso vai dar uma desuniformidade final na produção. Então, essa eu acho que não teria problema nenhum. Então, eu acho que a questão da água, eu acho que se você já utiliza ela de nascente, continua utilizando que não vai ter problema nenhum. É uma água perfeitamente boa do ponto de vista da necessidade hídrica da planta. Então você não vai ter problema nenhum. Ana, só queria complementar uma resposta que eu não sei, eu acho que foi da Rosângela, que ela perguntou sobre o repolho, né? Que ela cultivou o repolho também e o repolho não formou a cabeça, não fechou, né? Então, no nosso próximo tópico, né, que é o tópico 5, nós vamos estar trazendo uma aula exclusivamente de repolho, né? E eu só vou adiantar para você que essa formação da cabeça, ela tem alguns fatores que podem ter influenciado, né? Por exemplo, a temperatura, a questão da quantidade ali de irrigação. Então, tudo isso pode ter influenciado essa questão dela fechar, ou até mesmo a cultivar, né? Dependendo da cultivar que você utilizou, e essa cultivar na região que você está cultivando, às vezes ela não foi compatível e por isso ela não fechou a cabeça. Mas no tópico 5 a gente vai abordar isso especificamente, trabalhar aí a cultura do repolho. E aí, a partir do momento que você assistir a videoaula, né, então você vai sanar várias dúvidas, e se você tiver alguma dúvida, aí você
reporta ela lá no nosso fórum, tira dúvidas, que aí a gente traz a resposta mais completa para você, né? Porque aí eu vou pegar o seu problema específico e já vou procurar atender a sua resposta, tá bom? Professor Reinaldo, já tem um tempinho que o João Dantas perguntou sobre a cal de construção, se pode ser utilizada para controlar a João Dantas perguntou sobre a cal de construção, se pode ser utilizada para controlar a fibrilha. Liga seu áudio. O cal de construção, foi João, né? Liga seu áudio. Foi mal, desculpa. O cal de construção é o hidróxido de cálcio, né? O hidróxido de cálcio, se for cal hidratado, ou o óxido de cálcio, se for cal virgem. Pode ser utilizado, sim. Na verdade, João, né? João, Pedro. Tá. Você, na verdade, tem que utilizar algum desses insumos. Ou cal ou calcário. Pessoal, é necessário demais. Os nossos solos geralmente são solos ácidos, então nós temos que utilizar algum corretivo, tá? O correto, assim, vamos falar um pouco técnico aqui, vai? O correto é você pegar o solo, levar para o laboratório, fazer uma análise para ver o quanto o seu solo está ácido. Uma análise, pessoal, custa R$50. Você faz uma vez no ano, tá? Pegue lá o seu canteiro, se você não... Talvez eu faça até uma aula sobre amostragem de solo para levar para o laboratório. Eu vou me comprometer com vocês a fazer essa aula, então, tá? Amostragem de solo de canteiro. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar, coletar o seu solo, tá? Assistam a minha aula, eu vou me comprometer aqui que eu vou produzir essa aula. Levem para um laboratório mais próximo. Se você está próximo de uma grande cidade, provavelmente você tem um laboratório. Se você está próximo de uma capital, provavelmente tem um laboratório de solos. Custa aí R$40, R$50. Uma semana ele já está disponível para você. E aí você vê lá o pH, vê lá, vai ter um monte de número lá. Mas você procure uma sigla chamada pH. Decorem, anotem aí, pH. Isso significa acidez. Então, veja, o seu pH tem que estar entre 5,5 e 6,5. Essa faixa é ideal para a maioria das plantas. Tá? Entre 5,5 e 6,5. Geralmente, se não tiver dentro dessa faixa, ele vai estar abaixo. Com certeza. Vai estar 4, 4,5, 5. Aí, você entra com um corretivo, que é ou cal ou calcário. Tá? Ou cal de construção, que o João, não me recordo agora, o João, o Matheus aí, desculpa, não lembro, falou, o cal de construção, ele é recomendado sim, tá bom? Mas se você tem acesso ao calcário, pessoal, prefira o calcário. Porque eu já vi trabalhos que o cal, que é o mesmo cal de construção, os solos que são tratados com esse cal, eles tendem a voltar a ser ácido muito rápido. Tá certo? Então, o calcário não. O calcário já é mais persistente. A planta, o solo vai ficar mais... cortou aqui, caiu minha conexão, mas eu acho que deu tempo, né, de explicar alguma coisa. Não sei se eu... Ana, só me recorda quem que fez a pergunta? João Dantas. João, cara, fui claro para você? Eu me comprometo com vocês a fazer uma aula sobre amostragem de solo, tá? Muita gente perguntou isso. Sobre amostragem de solo para levar para o laboratório, tá bom? Para saber sobre a acidez. Teve uma dúvida feita pelo Helenilson Silva. Ele perguntou sobre, na verdade, é uma comparação. Ele perguntou assim, comparando o sistema de hidroponia para alface e outro irrigado, ele queria saber vantagens da agricultura hidropônica. Bom, então vamos lá. Hidroponia é uma das
assim, uma das minhas vertentes da horticultura, assim, que eu mais gosto de trabalhar, de estudar, de fazer muita coisa, porque primeiro começa com a ergonomia, pessoal. Meu Deus, vocês estão tendo retorno? Para mim tá travando tudo aqui. Está me escutando, Ana? Sim, tá ok. É porque a Lanide, ela tá apresentando. Ah, não, tá. Achei que fosse um problema aqui no computador. Não, Nazareno, por favor, você está apresentando aqui para a gente, se você puder desconectar a apresentação. Isso, obrigada. Agora sim. Pode ir, professor Reinaldo. Vamos lá. Eu acho que eu falo um pouco rápido, vou falar mais devagar, pessoal, vou falar em 2 minutos. É o seguinte, hidroponia, pessoal. A primeira vantagem da hidroponia começa pela forma de trabalho. Você não trabalha encurvado, você trabalha em pé. A sua ergonomia, você trabalha na altura do peito, na altura do umbigo. Tá? Então, só por isso, você já consegue colocar aí na sua lavoura criança, idoso, pessoas doentes. Você vai trabalhar em pé, tá? Não tem que ficar encurvando. Essa é a primeira vantagem. Segunda vantagem, livre de doenças. Assim, não 100%, mas quando se compara com o solo, assim, a quantidade de doenças que dá é muito pequena, porque você não tem contato com o solo, exatamente por isso. Portanto, aqueles fungos de solo não entram em contato com a planta, ou raramente entram em contato com a planta. E outra coisa, normalmente nós trabalhamos em hidroponia em ambiente fechado. Porque para proteger da insolação e para proteger de vento, de outras intempéries. Então, quando você fecha o seu ambiente, você já protege de inseto. Essa é outra vantagem. Outra vantagem, o ciclo da cultura é encurtado. Um alface, no cultivo convencional, no solo, vai levar aí no canteiro, depois de transplantado, 35 a 40 dias, aproximadamente. Em média. Na hidroponia, pessoal, vai 45 dias do plantio na sementeira, que no caso da hidroponia a gente não chama de sementeira, a gente chama de berçário. Então, do berçário até você colher, leva 45 dias. Assim, para ser muito pessimista, 50 dias. Então, você ganha aí, 5 dias, 6 dias, às vezes 10 dias, dependendo do teu capricho. Você consegue ganhar de tempo quando você produz hortaliça. Assim, eu falo de alface, porque o alface é o nosso carro-chefe das hortaliças, né? Eu tomo ela como uma cultura referência, uma cultura padrão, tá bom? Mas aí, essa é outra vantagem, é um encurtamento do tempo. Agora, sim, para você instalar um sistema de hidroponia, você vai ter um custo inicial, que é alto. Você vai ter que comprar a estrutura, a lona, os sombritos laterais, os perfis, que são aqueles canos. O pessoal costuma utilizar cano de PVC, desses de esgoto, né? Esses canos de 10 milímetros. Esses canos de 10 milímetros, grosso, assim. No primeiro ano você começa a ter problema com aquilo. Não serve. Para quem quer trabalhar de forma amadora, tudo bem. Para quem quer ganhar dinheiro com isso, não serve. Gaste dinheiro com perfil profissional. Eu dou a dica aqui, procure Hidrogood no Google aí, Hidrogood, tá? Eles vendem perfis de qualidade assim, excelentes e vendem solução nutritiva também, que é o adubo que vai na planta, tá certo? Então, você vai ter, como eu disse, um gasto inicial, pessoal, para montar a estrutura, para comprar os insumos, comprar a bomba, uma eletrobomba, mas uma bomba assim simples, de meio CV, tá? Porque a hidroponia necessita de uma pouca pressão. Pouca vazão e pouca pressão. Uma bombinha simples você já consegue tocar uma horta aí, uma estufa de 20 metros, tranquilo. Tá bom? Então, essas são as vantagens. Então, repetindo aqui para finalizar, 4 vantagens. Ergonomia de trabalho, tempo que você ganha no cultivo, que ela é mais precoce, proteção contra doenças, contra fungo de solo e proteção contra insetos também. Tá bom? Então, eu não sei se eu fui claro, quem foi? Foi Rosângela? Então, está aí apresentadas as vantagens, certo? Tem muito mais, mas está bom por enquanto. Não, tá ótimo. O Leonardo Soares, ele fez uma pergunta aqui. Ele indagou o seguinte: quando um canteiro já teve a aplicação do calcário e do super simples, foi feito todo o ciclo de transplantar, produzir e colher. É necessário aplicar novamente o calcário e o super simples para uma nova plantação naquele canteiro? Ana, eu posso Oi, responder? Juliano. Pode, por favor. Eu estava com ela aqui aberta eu já tinha visto ela aqui no chat e achei a pergunta dele bastante interessante.
porque é uma pergunta bem simples, mas que de grande valia para quem procura sempre obter resposta no seu cultivo, né? E eu já estava com ela aqui pronto para responder para o Leonardo. Então, quando a gente faz a correção de acidez, né, então você aplica o calcário, né, e aí você aplica de forma geral, né, na área de cultivo, né, então a gente vai fazer essa aplicação do calcário, você vai fazer a incorporação desse calcário, e normalmente, para fins de correção de acidez, essa área, ela tem que ficar em repouso aí em torno de 3 meses, que seria o recomendado. Ela vai ficar em repouso para que esse calcário possa reagir no solo, né, e conseguir neutralizar a acidez. Pronto. Quando a gente fala no calcário apenas para fonte de cálcio, né, então ele é diferente. Você pode aplicar o calcário, não precisa aguardar essa quantidade de tempo tão grande, né, para você fazer essa correção de acidez. E aí, como fonte de cálcio, além do calcário, nós temos o gesso também, que é uma outra fonte que pode estar sendo utilizada, né? Isso quando a gente visa simplesmente o fornecimento de cálcio, né? Tanto cálcio e magnésio, ou até mesmo cálcio e enxofre, que é o gesso proporciona. Na adubação, que aí agora nós já passamos para o segundo passo, né, que é o primeiro foi a correção, que ele utilizou calcário. No segundo passo entra a adubação, e ele utilizou uma fonte de fósforo que foi o super simples. Esse fertilizante, como fonte de fósforo, né, ele tem uma solubilidade pequena, né, dentro da solução do solo, e ele vai sendo solubilizado para a planta. E dentro do desenvolvimento da planta, a planta vai absorvendo. Na minha ótica, eu sempre recomendo o seguinte: você utiliza uma adubação, né, obedecendo aquela exigência da cultura que está se trabalhando, se for a cultura da alface, se for a cultura da cebolinha, do coentro, enfim, a gente vai utilizar uma quantidade para atender. E para os cultivos seguintes, quando a gente for revolver, né, levantar novamente o canteiro, montar esse canteiro, então eu recomendo uma adubação de super simples de manutenção. Por mais que o solo ele tenha a quantidade adequada de fósforo, né, então com o cultivo, né, que você vai trabalhar, essa cultura que você está trabalhando, então vai ter uma absorção. E nós estamos trabalhando hortaliças, né, então praticamente tudo que está sendo absorvido pela planta, que está acumulando dentro dos tecidos dessa planta, né, folha, caule, vai ser retirado da área de cultivo. Então, você está retirando parte desse super simples que foi aplicado no solo. Então, a minha recomendação é que você faça novamente, antes do novo cultivo, uma pequena adubação, que é o que a gente chama de adubação de manutenção, por mais que o solo ele já tenha uma fertilidade alta. Então, a gente vai fazer uma adubação de manutenção. E lembrando que o super simples, por ele ter uma solubilidade baixa, então não vai ter tanto problema da planta absorver uma carga muito grande desse mineral e sofrer aí queimaduras por excesso de absorção, né? Então, se a quantidade do super simples for um pouquinho aquém da quantidade que era para ser colocado, naquele cultivo, mas lógico, sempre respeitando a quantidade adequada, nunca utilizando excesso demais, né? Porque a quantidade em excesso também pode trazer aí um desbalanceio entre os outros minerais, né? Então, sempre utilizando a quantidade recomendada para aquela cultura que vai cultivar depois daquela cultura que já se encerrou. Ok, obrigada. O Nazareno Rocha, ele gostaria de fazer uma pergunta sobre fertirrigação. Nazareno, você está nos ouvindo aí, se você quiser falar? Acho que ele não está por aqui, né? Alô? Oi, pode falar. Sim.
não está bem na aula do tópico 4, mas é uma curiosidade a mais aqui. É que aqui em casa, tipo assim, a gente tem criação de peixes. E aí, aquela água que a gente escoa, eu fiquei pensando se pode ser utilizado assim, até como uma espécie de fertirrigação. Aquela água que é trocada do tanque dos peixes. Deu para entender? Ô, Nazareno, deu para entender sim. Nesse caso, Nazareno, você pode utilizar, assim, eu não posso te falar em detalhes sobre o uso da água de peixe. O que eu sei foi um acompanhamento que eu fiz no sistema de aquaponia. Provavelmente você deve conhecer, não sei, você já cria aqui peixes, provavelmente você já ouviu falar do sistema de aquaponia, que é quando você utiliza a água de irrigação da hidroponia puxada do tanque de peixe, tá? Então, aquela água, ela fica circulando. Pelo menos na hidroponia, ela é utilizada e sem adição nenhuma de outro fertilizante, só a água do peixe, né? Do peixe, ele defeca ali, ele solta os rejeitos dele, mistura com a solução, é feita uma pequena análise do pH da água, e aí o que eu te sugiro? Que você utilize, primeiro eu sugiro que você faça uma investigação um pouco mais aprofundada, eu vou te passar um norte aqui para você. Então, se você puder comprar aí no Mercado Livre, custa R$30, um aparelho chamado pH-gâmetro. É um aparelho desse tamanho desse vidrinho aqui. O que você faz? Ele é muito fácil de usar. Você põe ele na água do seu peixe. Se ele tiver com pH abaixo de 5, tá? Vai mostrar lá nesse aparelho, vai mostrar um valorzinho abaixo de 5. Significa dizer que está ácido, aí você não vai poder utilizar. Mas se não, e normalmente não está, se tiver acima de 5, o pH, você vai poder utilizar essa água na sua lavoura, na sua horta. Você pode utilizar como irrigação e, ao mesmo tempo, como adubação, né? Que é a fertirrigação que você falou. Então, eu nunca utilizei isso diretamente nas hortaliças, mas já vi pessoal da Embrapa, em eventos agropecuários, utilizando em sistema de aquaponia. Que é isso, né? Então, a água vai para os alfaces, para a hidroponia, volta para o tanque de peixe e é bombeada de volta para a hidroponia, e assim ela fica nesse ciclo, sem utilizar fertilizante nenhum, apenas isso. Ok, obrigado. Valeu. Ana Paula. Oi, Juliano, pode falar. A Samantha, ela fez um comentário aqui no chat pedindo para dar para comentar um pouquinho sobre as questões do tópico 4. E aí eu queria perguntar contigo se é para entrar nesse detalhe das questões de avaliação. Bom, Juliano, eu acho que se for de forma breve, sim, né? Para a gente não delongar também muito, né? Para dar oportunidade também da gente tirar dúvida dos outros alunos. Mas se quiser falar de forma geral, acho que não tem empecilho, não. Não, então tá bom. Então eu vou fazer uma abordagem aqui um pouco geral sobre as questões, só para facilitar no momento que for fazer a resolução, tá bom, pessoal? Então aqui, ó, então o que eu trouxe nas atividades, né, que são as atividades de aprendizagem. Nós tivemos uma questão onde nós abordamos os tipos, né, os diferentes métodos de irrigação. E aí eu perguntei para vocês que teve uma recomendação onde a irrigação seria pelo método de aspersão e pelo método da irrigação localizada. O método de irrigação por aspersão é aquela irrigação que tem a semelhança de uma chuva, né? Então a água cai de uma parte superior sobre as plantas, né? Então ali nós temos quais seriam então esses métodos de irrigação. Aí nós tivemos autopropelido, nós tivemos pivô central, que são todos os métodos que são de irrigação aí por aspersão. Na questão da irrigação localizada, o Reinaldo já abordou, né? Foi muito claro quando ele falou sobre o gotejamento, sobre a questão dos microaspersores. Então, essa questão
já foi muito bem abordada. Outra questão que a gente abordamos foi sobre que eu abordei lá na avaliação de aprendizado, então foi questão do raleamento das hortaliças, né? Então é um trato cultural que se utiliza durante o processo de condução da lavoura, né? Então o raleamento, quer ver como que a gente abordou, que era onde que a gente utiliza, né, quando se dá o uso dessa técnica. Então, em hortaliças, pode ser tanto em semeadura direta, que você faz o semeio das sementinhas, e a população de plantas fica muito grande. E isso se faz jus, principalmente para a gente garantir que nós vamos ter a população de planta exata. Então, a gente executa a semeadura da semente, e depois a gente faz o raleio, retira o excesso de planta. Isso pode ser feito também em covas, né? Então, para garantir que aquela cova não vai ter falha, a gente coloca ali 3, 4 sementinhas, né, para fazer o processo de germinação, e após a germinação, a gente retira 1, 2 plântulazinhas para que a gente tenha a quantidade ideal de plantas. Então, essa foi uma outra questão que eu abordei, que também foi bem, eu acho que tranquilo. A outra questão é assinale uma alternativa que apresenta somente aspecto adequado a ser considerado para a implantação da horta, né? Então, nós abordamos quais são os itens que você deve levar em consideração no momento de implantação da horta, né? Então, isso nós abordamos desde o tópico 1, né, o tópico 2, ali até agora a gente trabalhamos isso, né, com relação à qualidade de água. Então, por que a gente tem que ter uma água de qualidade, né? Outra questão, áreas de baixadas, elas podem ser utilizadas, né? Então, eu comentei que elas podem ser utilizadas, desde que seja um solo que tenha uma boa drenagem, que ela não vai estar sujeita a encharcamento, né? Porque se for uma área que não tem uma boa drenagem, que não é um solo que tem que essa quantidade de água vai ficar ali, então isso pode trazer problemas, né, para a planta. Outro ponto que também eu comentei lá nas videoaulas é com relação aos ventos, né? Então, o vento ele pode ser prejudicial, principalmente para culturas folhosas, né? Então, também foi um item que nós abordamos, né? Outra questão que nós consideramos lá é com relação à capina, né? Então, a capina também é um trato cultural, que é um método de você estar controlando as plantas daninhas, e ela pode ser a retirada manual das plantas, né, que seria uma catação da planta daninha, que está ali junto às plantas que nós estamos cultivando, e normalmente ela é utilizada por pequenos horticultores, porque a área é pequena, e aí você consegue, com a pequena mão de obra, você trabalhar, então, essa questão, né? Então, a capina manual, normalmente ela se utiliza por pequenos produtores, em áreas pequenas. E a outra questão que eu trabalhei também lá é com relação ao sistema de irrigação localizada, que já foi também largamente discutido, principalmente pelo professor Reinaldo. Então, essa seria a abordagem, né, dentro das questões avaliativas, né? Eu acho que, espero que eu tenha respondido, né, aí a dúvida da Samantha, né, e também dos outros colegas. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida que queira explanar aqui? Que aí eu abro o áudio para que vocês possam tirar mais alguma dúvida, tá bom? Dê um... Ah, sim, Samantha, ela queria saber sobre a substituição do super simples na agricultura orgânica, já que não pode ser utilizado, que outra opção que vocês recomendam? Samantha, você pode estar utilizando aí os fosfatos naturais, tá? É uma fonte
de fósforo, uma alternativa assim, mas não é algo tão fácil de ser encontrado, tá? Fosfatos naturais. Você pode estar utilizando também esterco, né? Esterco de gado curtido, tá bom? Na verdade, não necessariamente precisa ser esterco de gado, mas esterco curtido, no geral, ele vai te agregar não só fósforo, como todos os outros nutrientes. A gente aplica o esterco curtido ou o composto, mas a gente já vai com o intuito de fazer uma complementação da adubação com os adubos minerais. Como você trabalha com agricultura orgânica, então você utiliza somente o esterco ou o composto bem curtido e abre mão dos adubos minerais, tá? Então, se você fizer isso e encontrar aí na sua região algo fácil, como os termofosfatos, né, então você pode agregar aí também. Então, é uma alternativa, tá bom? Cinzas também é uma possibilidade, só que assim, as cinzas, elas são, na maioria das vezes, mais ricas em potássio, tá bom? Mas pode ser utilizada também como fonte de fósforo. Aí você agrega aí a compostagem, as cinzas, ou diretamente no seu canteiro, tá? Então, são as outras opções. O problema da agricultura orgânica é exatamente isso, é você conseguir equilibrar nutricionalmente a sua planta sem o uso de fertilizantes. Então, você vai ter que ficar fazendo essas manobras para poder compensar a planta do ponto de vista nutricional, tá? Então, esse é um grande problema, porque os nossos solos, pessoal, geralmente eles são bem pobres em fósforo, bem pobres mesmo, tá? Então, há necessidade de se fazer essa complementação de alguma fonte de fósforo externa. No caso da agricultura orgânica, procure aí os termofosfatos e os estercos curtidos, né? Então, o composto curtido. Você não encontra muita opção além disso, não, tá? E quem já vai entrar em agricultura orgânica, já entre sabendo dessas limitações, viu? Mas é isso aí. Juliano Germano, você quer fazer sua pergunta? Pode abrir seu áudio. Na verdade, são duas perguntas em uma só. Primeiro, a questão aqui na minha região, a temperatura sempre está de 28 graus para cima, dificilmente, mesmo no inverno, a temperatura se costuma ser muito alta, que é sertão nordestino. Eu queria saber se, nesse tipo de caso, é necessário, em todos os casos, a questão daquela proteção, aquela cobertura sombrite, por exemplo, e se fosse usar, qual seria a porcentagem, 50%, 70%, 80%? E também queria saber sobre a questão de borra de café, usa, não utiliza? Seriam essas duas questões. Essa eu faço questão de responder. Ô, Juliano, você é de que local aí do sertão? Eu sou interior da Bahia, divisa com Minas Gerais, então... Ah, tá, é semiárido, eu passei 5 anos na Paraíba, em Campina Grande. O que nós utilizávamos era o sombrite 50%. Já é suficiente, tá bom? Para poder reduzir a temperatura, porque se você trabalha com folhosas, as temperaturas altas machuca demais. É terrível. E você aplica fertilizantes e no instante ele se perde, ele evapora. É muito ruim trabalhar nessas condições. Agora, uma dica importante que eu tenho para te dar, se você não for utilizar cobertura, é utilizar, Juliano, cobertura vegetal. A gente chama de cobertura morta. Não sei se você já usa ou se já viu essa expressão, esse termo, já viu alguém utilizando. Lá no norte do Piauí, eu passei 5 anos também, utilizava demais, era o que salvava a gente, era a cobertura morta. Juliano, o que faz? Você pega folhagens de gramíneas, principalmente gramíneas, pasto, pronto, nós utilizávamos, não era nem gramínea está bem indicado, mas era palha de coco triturada, né? Então, tinha um coqueiro, se não tivesse coqueiro, podia ser palha de carnaúba, parece que carnaúba tem bastante aí na sua região, se não me engano. Então, você tritura a palha, porque ela é bastante fibrosa, ela é dura, né? Tritura ela, deixa ela bem moída, e coloque por cima do seu canteiro, numa altura assim, ó, de uns 3, mais ou menos assim, de uns 3 centímetros. Põe e forra todo o teu canteiro, cara. Não incorpore. Não pode incorporar, porque ela é muito fibrosa, ela tem uma dureza muito alta. Isso pode atrapalhar a fertilidade do teu solo. Isso é um detalhe de fertilidade que não convém agora a gente falar,
Mas, assim, só saiba que não incorpore ao solo, apenas deixe por cima da superfície. Palhada, seja de que for, cara, triturada. Isso ajuda, isso serve para qualquer região quente, pessoal. Isso ajuda demais, a gente chama de cobertura morta, tá bom? Ajuda muito porque preserva a umidade do teu solo, tá? Mantém a temperatura do teu solo em região quente, mantém a fertilidade, porque aos poucos ele vai liberando a matéria orgânica, aos poucos mesmo. Ela vai terminar de se degradar aí, ó, depois de 6, 8 meses, depois é lento a degradação dela, tá? Então, utilize aí cobertura morta, se for o caso. Se você estiver utilizando sombrite, utilize sombrite 50%, tá? Mas o sombrite o ruim do sombrite é porque ele limita demais a tua plantio. Porque você não... É caro esse negócio. Você não pode comprar sombrite para implantar em meio hectare. Meio hectare de horta é muita coisa. Então, você geralmente está limitado o uso de sombrite a um pequeno canteiro, né? Uma pequena área, tá? Mas aí, a porcentagem do sombrite ideal é de 50%. E se você puder utilizar, ao invés de sombrite, lona é melhor do que sombrite, porque a lona, ela retém os raios UV. Deixa passar a luminosidade, mas retém os raios ultravioletas, que podem prejudicar a tua planta, tá bom? Então, fica aí a dica, ó. Repetindo, uso da lona, que é mais caro. Se não puder utilizar lona, use sombrite 50%. Se não puder utilizar sombrite 100%, use no teu canteiro cobertura morta, triturada. E por cima do canteiro, não incorpore. Certo? Tá aí as dicas aí para manutenção da umidade em regiões quentes. Professor Juliano. Pessoal, mais alguém quer tirar alguma dúvida? Eu vou deixar aberto para poder falar agora. Sim, eu tenho uma dúvida. Estão me ouvindo? Sim, Rosângela, pode perguntar. É que eu tenho, no meu sítio, eu tenho uma parte de terra que tipo assim, eu acho que eu não sei bem o diâmetro, mas eu acredito que dê em torno de 100 metros quadrados. E nessa parte, eu já plantei muitas coisas. Plantei coco, plantei abacaxi, plantei açaí, plantei caju e nada dá lá, gente. Nada funciona. Me disseram que eu tinha que fazer uma análise do solo para me ver. Então, me interessei muito quando o professor Juliano disse que vai fazer essa aula com a gente sobre análise do solo, porque eu preciso realmente fazer alguma coisa lá. Me disseram assim uma vez, olha, planta lá engazeira, que a engazeira vai fazer um reparo. Eu queria realmente saber se a engazeira faz esse reparo, porque me ensinaram também o abacaxi, já plantei o abacaxi, mas não resolveu. Gente, é uma área que só dá mato, vocês não estão entendendo. E é uma área grande, sabe? Aí eu gostaria de saber o que fazer, se vocês têm alguma dica que eu possa estar trabalhando nessa área, para que eu possa plantar, porque ela fica lá desperdiçada, para nada, não serve para nada. Ok? Rosângela, com relação a essa sua pergunta, duas coisas que a gente precisa observar. Com relação ao histórico, né, essa área, antes de você iniciar o plantio, se teve alguma outra atividade, né, se foi uma área que já foi retirada de solo dela, né, por exemplo, porque tem áreas que você vai lá, retira parte de solo para colocar em um outro local. Então, um ponto importante é a gente buscar esse histórico, né, se é uma área que apenas foi desmatada e ela é natural ainda, não houve retirada desse solo, né? E o outro ponto é exatamente esse, que é o que o professor Reinaldo comentou, que ia colocar a questão de um tutorialzinho de como se proceder nessa amostragem de solo, né? Então, como que a gente retira esse solo, a quantidade de solo, a profundidade de solo, para nós poder levar esse material para o laboratório. E aí, lá no laboratório, eles vão fazer a análise, e aí, quando o resultado sair, aí sim a gente vai a gente vai ter como fazer uma aprofundada sobre o que está acontecendo. Então, a gente precisa unir esses dois fatores. Primeiro, qual é o histórico, né, para a gente ter uma noção do que já foi feito nessa área, né, se ela teve alguma remoção de solo, se não, se é uma área que fica um determinado período do ano, acontece dela ficar inundada,
Então, alguma coisa que está acontecendo, né? Se ela fica inundada, por exemplo, no período de chuva, 2 meses, 3 meses, né? Ou se teve uma irrigação grande que possa vir a salinizar essa área. Então, a gente precisa de pegar todo esse histórico para a gente fazer uma avaliação, porque sem ver a área, né? Para mim chegar, olhar essa área, e sem saber essa informação, é difícil de eu falar para você, não, lá está faltando nutriente tal, vai lá, compra, aplica, que vai resolver o seu problema. Porque talvez eu vou estar falando alguma coisa e o problema não é esse. Porque tem um histórico que eu não estou informado dele. Então, a gente precisa de informar do que está acontecendo, e aí sim, a gente consegue sim ver uma melhor solução para que essa área volte a produzir. Deixa eu só completar aqui, eu acho que nosso tempo já está acabando, eu vou ser bem breve, Juliano, completando aqui a tua informação da Rosângela. Rosângela, isso aí que o professor Juliano falou está certinho, tá? É difícil a gente falar alguma coisa sem ver, assim, só com poucas palavras, que é meio que a gente ficar cegas, né? A gente tem que ter no mínimo tem que ir lá ver a terra, pegar, sentir a textura da terra, a umidade, ver o que tem ao redor. É difícil a gente fazer isso sem ver. Mas você já ouviu aquele ditado, adubando tudo dá? Aqui no Tocantins, eu vou te contar aqui rapidão, aqui no Tocantins, o solo tem duas regiões, um solo bom, onde é plantado arroz e soja, e um solo ruim. Olha, o solo ruim daqui, Rosângela, não é ruim pouco não, viu? É pedra, é cascalho. É uma coisa, assim, horrorosa, assim, só que a gente é referência aqui na grande região como uma potência em produção de soja e arroz não, que arroz fica na parte boa. Mas a gente é referência em produção de soja, tá? Soja produzida em cima de pedra, é literalmente em cima de pedra, não é, Juliano? Cascalheira aqui é muito grande. Porém, o trato que a gente dá para essa lavoura é tudo isso que a gente já fala para você. Aplicação de calcário, aplicação de fertilizante, coletando o solo para ver a saúde do nosso solo. A gente coleta, leva para o laboratório. Aí vem um laudo cheio de informações e a gente consegue saber quão saudável ou doente está aquele solo, assim, se você me compreende. Então, é importante que você faça essa análise, assista a aula que ou eu ou o professor Juliano vai fazer a respeito da análise de solo, coleta de solo, tá bom? E tome, assim, os cuidados que a gente vai falando ao longo das aulas. Mas, assim, não diga que sua terra não dá, não diga, porque dá. Tá certo. Dá, viu? Eu sei. Você vai conseguindo resolver esse problema. Eu sei que uma vez, há um tempo já bem anterior, antes de eu vir morar para cá, foi plantado mandioca, foi feito um mandiocal lá, um roçado. Aí meu pai disse que seria por causa disso, mas já faz muito tempo que plantaram mandioca. Aí eu já vim, já revirei, já mandei revirar a terra e tal, plantei coco. Menino, quando eu cheguei para cá para o sítio, eu tinha um sonho, tenho, né, de fazer um sítio esplêndido lá. Mas essa área não dá. Vou fazer uma foto, assim que possível, eu envio para vocês terem uma noção de como é essa área. Não dá nada, gente. É incrível. Beleza. Mas aí eu vou aguardar. Certo, vou fazer essa análise para ver o que acontece. Certo? Eu não aguardo. Beleza. Obrigada. Obrigada pela ajuda, por tirar minhas dúvidas. Estou dando uma olhadinha aqui. Bom, gente, eu acredito que a maioria das dúvidas foram sanadas, né? Queria agradecer a presença dos alunos, nós chegamos a 57 alunos, que alguns, né, acabaram saindo, mas já falaram no chat que gostaram muito da aula, agradecendo, né? Então, eu queria agradecer primeiramente a disponibilidade dos professores, também dos tutores que estavam também me ajudando aqui no chat, e de vocês, né, que tiraram um tempinho para estar aqui conosco, né. Então, eu vou finalizando aqui a nossa aula. Se alguém tiver mais alguma dúvida, vocês saibam que vocês podem tirar dúvida tanto no fórum, tirar dúvidas do Moodle, como também pelos e-mails de cada turma, tá? Então, também é possível. Então, eu agradeço. Daqui a 3 semanas nós vamos ter de novo um encontro, Tira Dúvidas. Eu vou enviar agora à tarde nos grupos do WhatsApp o novo cronograma do curso, que a gente colocou algumas aulas para ter essa interação da turma, e eu deixo vocês atualizados, tá?
Então, queria agradecer a presença de todos, uma ótima tarde, um ótimo final de semana. E a partir da semana que vem, vai ser colocado novo conteúdo no Moodle, tá? Quinta que vem. Então, aproveitem essa semana para deixar todos os conteúdos atualizados, certo? O pessoal está agradecendo aqui. Muito obrigada a todos, uma ótima tarde. Que bom que vocês gostaram, viu? Tchau a todos. Ana Paula. Oi, Juliano, pode falar. Não, eu acho que assim, eu acho que antes da gente finalizar só essa parte final agora, eu acho que se ficou alguma pergunta que a gente não conseguiu resolver, talvez passou no chat rapidamente, que essa pessoa nos enviasse novamente essa pergunta, que nós vamos responder para que não fique nenhuma dúvida, né? Que às vezes passou alguma dúvida, então eu peço que nos envie novamente, né, pelo tutor ou no fórum Tira Dúvidas, que a gente vamos solucionar trazer melhor resposta ou uma tentativa de solução para esse problema específico, para essa dúvida específica. Certinho? Muito obrigado a todos. Sim, muito obrigada a todos, uma ótima tarde, tá? Não fiquem com dúvida, então sempre entrem em contato conosco, tá? E a gente tá por aqui, sempre à disposição. Tchau, gente. Um abraço, até mais. Tchau.